Olá pessoal, hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos estudar sobre as propriedades da adição, tá certo? Preste atenção na aula, gente. Com certeza você vai ter todas as respostas das perguntas do livro, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, veja essa adição. 12 mais 3 é igual a 15. O número 12 e o número 3 são números naturais. O número 15, ele também é um número natural, certo? Então, a gente sabe que a soma de dois números naturais é igual a um outro número natural. E isso nós chamamos de propriedade de fechamento. É uma das propriedades da adição. Propriedade de fechamento, tá certo? E você vai ver que quando você soma um número natural a outro. Observe, o número somado a 34, que é igual a 8. 38 é o 4. Então, 4 mais 34 é igual a 38. Então, são dois números naturais. Agora, observe aí, 190 mais 50. Você vai ver que quando a gente fizer a soma, e lembrando que a gente tem sempre unidade, dezena e centena, você vai ver que a gente não pode esquecer do númerozinho que vai lá para cima, certo? Então, 0 mais 0 é 0, 9 mais 4, 9 mais 5 é 14, vai 1, e 1 mais 1 é 2. Você vai observar, gente, que esse número de cima e esse de baixo, a gente dá o nome de quê? De parcelas, tá certo? E o número de baixo, que é o resultado, a gente dá o nome de total, soma ou total, tá certo? Mas e se a gente inverter os números, como é que vai ficar o resultado? Vamos ver aqui mais um exemplo, tá bom? Vamos lá, o número 26 mais o número 52. Se a gente somar esses dois números, gente, a gente vai ter o número 78, certo? E vamos lá, se a gente inverter, se a gente colocar o 26 embaixo e o 52 em cima, como é que vai ser o resultado, hein, gente? Vamos lá. O 2 mais o 6, a gente sabe que dá 8, né? E o 5 mais o 2 dá 7. Observe que foi igual, o mesmo resultado da conta. Ou seja, se a gente mudar a ordem, não vai mudar o resultado. Isso na adição. Então, nós chamamos de propriedade comutativa, tá certo? Não importa a ordem dos números, sempre o resultado vai ser o mesmo. 26 mais 52 é igual a 52 mais 26, e os dois dão o mesmo resultado. Agora, observe aqui, ó, nós temos três números, 40 mais 30 mais 90, que como a gente já sabe que é o mesmo resultado. Primeiro a gente soma o 40 mais o 30, que dá 70. E depois a gente soma o 70 mais o 90, que vai dar 160. Observe que a gente somou primeiro os dois números e depois a gente soma o outro. E se a gente fizer dessa outra forma? 90 mais 30, que é igual a 120, e o 120 mais 40 também vai dar 160. Como eu disse para vocês, sempre dá o mesmo resultado. E essa propriedade a gente chama de associativa. Quando a gente tem três números e a gente associa dois números e depois mais com o outro número que sobrou. Então, você vai ver aí, certo? E agora veja o número 138 mais 0. Esse zero aí, gente, a gente pode chamar de elemento neutro. Então, uma conta que tem um zero, ele recebe o nome de elemento neutro, tá certo? Então, sempre que você fizer uma conta, você vai ver que tem
elemento neutro é o zero. A soma de dois números ou mais naturais é sempre um número natural. Isso a gente já sabe. Então, isso daí é a propriedade do fechamento. Não esqueça, tá certo? Fechamento. E, trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera, ou seja, o total. Nessa, nós temos a propriedade comutativa, tá bom? Quando a gente troca as parcelas e o resultado é o mesmo. E aí, associando-se as parcelas de uma adição de modos diferentes, o resultado também não se altera. Nós temos aí uma propriedade associativa, tá bom? Então, quando tem 3 números aí que a gente vai associar, tá certo? E adicionando-se o número 0 a qualquer número natural, o resultado sempre é o próprio número natural, ou seja, o elemento neutro, que é o 0, tá bom? Então, gente, eu vou fazer aqui uma explicação da terceira questão da página 13 e da quarta questão, para você ter uma ideia de como você vai fazer. Eu vou responder a letra A de cada uma e depois você vai fazer as outras, tá certo? Ele quer que você resolva na terceira questão essas contas usando a propriedade associativa, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso, tia? Nós temos aqui 12 mais 15 mais 16 mais 15. Como é que eu vou fazer? Eu somo primeiro o 12 mais 15, que dá 27, coloco esse sinal de mais e agora eu vou somar o 16 mais 15. 6 mais 5 dá 11, boto 1, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3, 31. Depois que eu somei os dois, é que eu vou somar esses dois resultados aqui. Então, é 27 mais 31. 1 mais 7 dá 8 e 3 mais 2 dá 5. Então, nas outras, no item A, no item B, no C e no D, você vai fazer do mesmo jeito. Quando são assim, a propriedade associativa. Você vai associar primeiro essas duas parcelas, coloca o sinalzinho de mais e depois você associa as outras duas e soma os dois. Tia, e se não tiver um quarto número, só tiver 3, você vai associar os dois primeiros, coloca o sinal de mais e o terceiro número, certo? Daí é que você vai fazer a conta. Na quarta questão, ele diz que você também pode resolver uma conta de adição usando a decomposição. E aí ele vai dar um exemplo para você de uns números lá, vai decompor e depois fazer. Então, você vai ver o exemplo e ainda vai ver essa explicação aqui para você responder os outros itens, tá certo? Então, na decomposição vai ficar 18 é 10 mais quanto? Mais 8. Então, a gente vai colocar todas as dezenas aqui e depois a gente coloca todas as unidades. Aqui na dezena é 10. No 31 é 30. E no 56 é 50. Certo? E agora, tia? Agora as unidades. 8 mais 1 mais 6. Daí você vai fazer a conta, o cálculo, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. 30 mais 10 dá 40. 40 mais 50 dá 90, certo? E agora, 8 mais 1, 9. 9 mais 5, 15. E agora, tia? Agora eu vou pegar o 90 mais o 15 e aí eu vou ter o resultado. 90 mais 15 dá igual a 105. Aí você vai ter o resultado. Então, tia, eu vou ter que decompor os números primeiros, unidades e dezenas, e depois é que eu vou somar? Isso mesmo. Tia, e se tiver algum número que tem centena? Aí você vai colocar as centenas também, tá certo? Na dúvida, você pode me chamar.